Veio pedir que indiquem um médium experiente para cuidar do meu caso. Sofro de sintomas físicos há 34 anos. Já fiz vários tratamentos espirituais. Os sintomas diminuíram, mas ainda tenho dissabores em minha vida, como não conseguir dirigir o próprio carro, por exemplo. Por conta disso, gostaria de ser observado por um médium ou grupo de médiuns que possa avaliar se nessa encarnação conseguirei reverter estes sintomas ou se nesta encarnação a recuperação chegou ao fim. Eu queria contar com a ajuda de vocês para a gente dizer algumas palavras para esse nosso irmão. Olha, o movimento espírita, ele não costuma trabalhar com uma figura destacada de um médium que é uma espécie de ponta de lança, como se o trabalho acontecesse em função dele. Porque quando você tem uma casa espírita que ela trabalha em função de um médium, ela corre o risco dela entrar em processo de perturbação, porque é uma pessoa só e todo mundo trabalhando em torno desta pessoa. Se ele não for muito equilibrado, ele pode tombar e leva com ele o trabalho inteiro. Então, as instituições espíritas, elas costumam trabalhar com um conjunto de médiuns, com um elenco, uma equipe espiritual encarnada que atua através da influência dos benfeitores fazendo as atividades na casa. E não necessariamente de maneira intempestiva, atuando numa pessoa, num ponto, em um específico momento para trazer a chamada cura. O mais adequado é uma instituição espírita que não tenha um médium ponta de lança, uma equipe espiritual, em que ali o trabalho não seja simplesmente tratar do corpo em si, mas uma casa espírita que acolha você de verdade e que faça o que for possível, não para que você tenha uma instantânea cura corporal, mas que essa instituição ajude você a ter a cura real, e é uma mudança de comportamento que pode ajudar na cura, pode ajudar você a melhor trabalhar dentro de você mesmo os aspectos referentes a esse tipo de enfermidade que você está relatando. Então, respondendo à sua pergunta, o ideal é não procurar um médium, mas procurar uma casa bem orientada, não sei de que cidade você fala, mas eu recomendaria que procurasse a Federação Espírita do seu estado para saber, na sua cidade, qual é a instituição espírita que possui o trabalho que a Casa Espírita chama de atendimento espiritual. Nesse trabalho não tem médiuns especiais, mas há uma equipe de médiuns, uma equipe de trabalhadores espirituais e uma equipe de trabalhadores encarnados que atua não só nos aspectos físicos que podem vir a acontecer, mas fundamentalmente nos aspectos de compreensão da vida e de transformação para um melhor aproveitamento das experiências que a vida nos oferece. O papel principal da instituição espírita é nos oferecer a compreensão espiritual das nossas existências para que isso nos liberte verdadeiramente das nossas dificuldades. Eu entendo você e que você esteja querendo uma ação, e eu sei como é ruim, uma doença que nos limita, mas a doutrina espírita, ela não tem somente uma forma de solucionar esses problemas. Quando a nossa nau está no meio do mar e o mar está encapelado, nem sempre a melhor solução é Jesus oferecer para nós a condição de subir na proa do barco e estender os braços para acalmar a tempestade. Às vezes, ao invés de acalmar a tempestade, ele acalma o marinheiro, porque um marinheiro calmo atravessa um mar encapelado.
Como você falou, Elahá, não é fácil. Só quem passa por um problema dele. Ele tem sintomas físicos há 34 anos e não consegue dirigir um carro. Então, essa limitação dia a dia, só quem passa por isso é que sabe. Então, o que a gente costuma fazer? Qualquer desafio que surja na nossa vida, ele surge para que nós o enfrentemos dignamente, com integridade, mas façamos tudo para resolver. Qual é o teu desafio? Não estamos querendo entrar em vidas passadas, em lei de causa e efeito. Hoje, o teu desafio é esse problema físico. O que é que se espera que seja feito? Que você envie todos os esforços para cuidar do seu corpo físico e melhorar. E você, eu acredito, esteja fazendo isso na área médica. Nesse caso, pode até orar para Jesus, orar para os espíritos de luz, para que intuam os médicos, para ver se eles descobrem uma maneira de, pelo menos, você melhorar. Mas o importante é que a gente passe por essa luta que às vezes dura uma existência todinha de uma forma equilibrada. Porque você tem a dor da limitação. Mas nós temos que tomar cuidado para não acrescentar, né, a essa dor uma outra dor, que é a dor do desespero, a dor da descrença, a dor da rebeldia, a dor de querer desistir, a dor do não aguento mais, eu não presto para nada, aquela coisa que aí começa a invadir a nossa mente, ganhar vulto, e aí eu sofro muito mais do que eu poderia sofrer. E eu deixo de fazer ou de viver e ter os meus momentos de felicidade que eu poderia ter. Então, lute para vencer isso, a sua doença, até o limite que for possível, mas lute para você ter a sua serenidade. É aí que entra a casa espírita. Para que lá você compreenda isso, para que lá você seja compreendido também, que lá você possa conversar, que possa entender o motivo, possa entender que a justiça divina é incondicional. Mas a amorosidade, a misericórdia também. Ore pedindo, se isso que está acontecendo, que é uma consequência de algo do passado, eu imploro pela tua misericórdia. Isso também faz parte da luta. Jesus curou quantos? Cegos, pessoas com dificuldades de toda ordem, ele curou. Peça, mas esteja preparado para no final da oração dizer: mas que seja feita a tua vontade, meu Deus. Eu peço, mas eu aceito o que vier. Isso que é o importante para você. Se fortificar, porque o que está doente é o seu corpo, mas você, enquanto espírito, não pode adoecer.